Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista, para a gente conversar com vocês, pessoal, sobre o jogo do Clube do Remo ontem diante da equipe do Santa Rosa, que valeu classificação para o Leão Azul Paraense às semifinais do Parazão 2025. Agora a chave muda e o foco é na Tuna Luso brasileira na próxima quarta-feira no Mangueirão, valendo vaga na final do Parazão e valendo vaga também na Copa do Brasil de 2026. A gente vai conversar um pouco sobre o jogo e vamos conversar também principalmente sobre os problemas que aconteceram ontem no Mangueirão. Mais uma vez de acessibilidade, tem posicionamento oficial do Remo sobre isso. A gente vai trazer também aqui imagens de toda a confusão que ocorreu por lá ontem e refletir do porquê que isso vem ocorrendo nos jogos do Clube do Remo há um bom tempo nesse novo Mangueirão. Quero também conversar com vocês a respeito da declaração do CEO do Clube do Remo sobre o relatório que será entregue à presidência sobre tudo o que está ocorrendo de errado ou não dentro da instituição e falar também sobre o posicionamento da diretoria a respeito do mercado da bola. Será que o Meia GG já está fechado com o Clube do Remo? A gente vai bater esse papo com vocês também neste conteúdo. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube consegue entender o quanto que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Beleza? A meta para este conteúdo, mais uma vez, é de 1000 likes. Verifique também a tua inscrição aqui no canal e lembrando, chegando na marca dos 40 mil inscritos, tem sorteio de mais 2 camisas do Leão para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Bom, galera, tem muita coisa para a gente conversar neste conteúdo. Eu já queria começar sobre os problemas que aconteceram ontem de acessibilidade no Mangueirão. Ontem era um jogo que o Remo não iria levar muitos torcedores. A gente viu a movimentação do Fenômeno Azul durante toda a semana, reclamando dos preços dos ingressos, chateados ainda com a fase que o Remo vem vivendo dentro de campo também, com as recentes eliminações. Mas a gente sabe também que o torcedor do Clube do Remo, muitas das vezes ele fala que não vai para o estádio, mas no dia do jogo, poucas horas antes da partida, ele decide ir ao Mangueirão ou ir ao Baenão e assistir o jogo do Clube do Remo. E eu vinha comentando com vocês, inclusive eu soltei no dia que o Remo soltou o serviço de jogo, eu trouxe um vídeo aqui no canal perguntando por que o Remo só tinha disponibilizado 2 portões de acesso para esse confronto contra a equipe do Santa Rosa. Apenas o A2 e apenas o A3 foram disponibilizados para o torcedor. E detalhe, não tinha também um portão exclusivo para o sócio torcedor do Clube do Remo, que a gente sabe que tem direito, tá lá especificando, né, esse detalhe de que o torcedor tem direito ao portão de acesso. Sócio torcedor tem direito ao portão exclusivo de acesso no Mangueirão. Então já começou aí o problema, né? Porque você limita o número de portões, fecha 2 portões de um lado do Mangueirão. A gente sabe que a torcida do Remo tradicionalmente fica do lado A do Mangueirão e você limita esse acesso para o torcedor. Além disso, teve a questão da pane do sistema das catracas do Mangueirão, que aliás a própria administração do Mangueirão através da CEL precisa se manifestar. Não se manifestou ainda sobre isso, do porquê que essas catracas não são compatíveis com o sistema do Clube do Remo, por exemplo, porque que não existe uma troca também dessa empresa que há um bom tempo, gente, já tem problemas, tá? Não é de agora esses problemas nas catracas do Mangueirão. Eu lembro de 2023, quando teve aqueles repás da Copa Verde, que o Remo venceu um, o Paysandu venceu outro, e eram eventos testes do novo Mangueirão. Eu até gravei um conteúdo aqui para o canal e mostrei os problemas que a gente teve naquele dia. E era evento teste. Mas parece que todo jogo do Remo no Mangueirão é evento teste. Mas por que isso só acontece com frequência nos jogos do Remo? Não teve isso, pelo menos não teve relatos disso no jogo do Flamengo com o Botafogo. Não teve relatos disso no jogo da Seleção Brasileira. Não teve relatos disso em shows que ocorrem por lá também.
Jogos do rival acontecem problemas, mas pelo visto são problemas diferentes do que ocorrem com o Clube do Remo. Então alguém precisa ser responsabilizado. Alguém precisa tomar uma atitude para que isso mude. Porque todo jogo tem problema, gente. E se ontem tivéssemos 20 mil torcedores? E se ontem tivéssemos 40 mil torcedores? A gente teria os mesmos problemas? Então, por exemplo, não é só lançar uma nota, né, explicando o que acontece. A gente quer ver atitude. São tantas e tantas reuniões que ocorrem de órgãos de segurança, da organização dos jogos no Mangueirão. E daqui a pouco eu vou falar sobre as despesas que são altíssimas e nada disso é resolvido. Então eu vou ler para vocês agora aqui a nota que o Clube do Remo postou aí nas suas redes sociais, explicando sobre todo esse assunto. O Clube do Remo lamenta o ocorrido nos portões do estádio Mangueirão e informa que tudo foi ocasionado por uma pane no sistema da empresa terceirizada que presta o serviço de catracas ao estádio. A equipe de segurança do clube, ao saber do ocorrido, repassou a ordem de liberar o acesso com os torcedores, apresentando apenas o bilhete, com o objetivo de agilizar a entrada daqueles que estavam fora do estádio. O clube também, através do seu departamento jurídico, registrou um boletim de ocorrência na delegacia existente no próprio estádio para tomar as medidas cabíveis no futuro. Então o Remo lança essa nota aqui explicando o que aconteceu sobre esses problemas. Mas, por exemplo, como é que a gente vai saber, né, se o público realmente foi o que foi divulgado ontem, se a gente não teve a contabilidade dos ingressos dos torcedores nas catracas? Teve muita gente que entrou no empurra-empurra ali. Tem um vídeo que eu vou postar para vocês aqui no canal, da galera se empurrando, a galera se espremendo nas catracas e entrando no estádio. E mais uma vez, né, as despesas altíssimas do Mangueirão, mais de 200 mil reais de despesa, o Remo levou aí um líquido de 7 mil reais. Gente, não tem condição de fazer futebol assim, né? Mas é o que eu venho comentando com vocês. A diretoria do Remo planejou mandar os jogos do Remo todos em 2025 no Mangueirão. O Bainão tá aí, abandonado, tendo que passar por reparos em gramados no mês de março, sem previsão alguma de retorno. Então a diretoria assumiu essa responsabilidade quando colocou no planejamento que os jogos iriam todos para o Mangueirão em 2025. Então, se os prejuízos estão acontecendo, é por esse erro também de planejamento, de levar todos os jogos para o Mangueirão, sabendo que nem todo jogo você vai conseguir levar 20, 30 mil torcedores. Sem contar o afastamento entre a diretoria e a torcida, a falta de comunicação do clube, a falta de ações de marketing para trazer o torcedor para perto. Gente, falta muita coisa. Falta muita coisa para o Remo se aproximar do seu maior patrimônio, que é a torcida, gente. Sabe? Falta muita coisa. Então ontem, mais uma vez, eu estava inclusive trabalhando no estádio, estava lá nas tribunas fazendo o meu pré-jogo, e eu terminei o pré-jogo, começaram a pipocar um monte de imagens no meu celular, de denúncias de torcedores do Remo, falando sobre esse absurdo que aconteceu ontem. Era deficiente, era criança, mulheres, idosos, todos os torcedores passaram por esses problemas. Seja sócio-torcedor, seja gratuidade, todo mundo tem direitos iguais de entrar com conforto, segurança e tranquilidade no maior palco do futebol paraense, que dizem que é padrão FIFA, mas que tem uma organização de time de várzea. Com todo respeito às equipes de várzea, que muitas das vezes são mais organizadas do que o que a gente vê por aí. Então, que isso seja resolvido, porque quarta-feira já tem jogo novamente, e aí o torcedor que se desanimou ontem com tudo isso, ele vai ter a mesma animação para ir quarta-feira? Eu duvido muito. Bom, quero falar agora mais uma situação de extracampo aqui, porque ontem o CEO do Clube do Remo, André Alves, deu uma entrevista à Rádio Liberal e também falou à Rádio Clube do Pará sobre o trabalho, né, que vem sendo feito aí nessa pasta, nessa função dentro do Clube do Remo. O CEO, que é um cargo novo aí que o Clube do Remo criou para essa temporada. E em 3 meses de trabalho, né, ele já tem um relatório para entregar ao presidente Antônio Carlos Teixeira. E segundo o André Alves, ele está alinhado com o presidente. O presidente confia no trabalho dele, ele também confia no presidente, para que as mudanças que ele apontou nesse relatório estejam aí prontas para serem realizadas. A gente não sabe, obviamente, o teor desse relatório, o que tem de certo, o que tem de errado no clube, mas ele vai entregar, segundo André Alves, nessa entrevista, esse relatório para o presidente Antônio Carlos Teixeira.
Outra questão, ele disse que ele tem contrato com o Remo até o fim do ano, mas que a cada 3 meses ele tem esse direito de entregar o relatório para a presidência e apresentar tudo que ele encontrou ali e fez de trabalho dentro do Leão Azul paraense. Então a gente vai ficar aguardando aqui, ele inclusive desmentiu, né, a questão aí de ter pedido demissão, foi o posicionamento dele oficial, obviamente, nessa entrevista, de não ter ali entregado carta de demissão, de não ter conversado. O que ele explicou era que ele entregaria o relatório e nesse fim de 3 meses ele faria uma avaliação se ele prosseguiria ou não no trabalho dele como CEO do Clube do Remo. E como eu venho dizendo, né, agora está nas mãos do presidente Antônio Carlos Teixeira de assinar esse relatório, de quem sabe pedir uma auditoria também sobre as coisas que estão acontecendo dentro do Clube do Remo, para tentar mudar isso e o Remo caminhar para esse tão sonhado profissionalismo que o torcedor do Leão Azul espera há tanto tempo. Ontem também, né, em entrevistas aí à Rádio Clube do Pará, o executivo de futebol, Sérgio Papelim, comentou sobre as questões envolvendo o mercado da bola. Como vocês vêm acompanhando aqui no canal, a gente já vem comentando sobre o caso GG, o meia que está atualmente na equipe do CRB, e estaria, né, negociando com o Clube do Remo, inclusive com propostas de outros clubes, como o próprio rival, para reforçar o Leão Azul, ele que está de saída do CRB, quer deixar o clube alagoano e inclusive já trabalhou com o Daniel Paulista lá na equipe do CRB. E segundo o Papelim, está muito próximo de fechar o negócio com o GG, tem interesse, tem a proposta realmente do Clube do Remo. E ele também falou que outras posições estão aí como prioridade nesse mercado da bola, mas ele não explicou quais são essas posições, quais são esses setores que o Remo necessita. Olha, eu vou trazer aqui uma opinião pessoal do que eu vi ontem do time do Remo, tá? Eu traria mais no lateral direito, porque a gente não está contando aí com o Marcelinho e o Thales é uma incógnita, tá? Já que está voltando de lesão. O Cadu precisa de um jogador no mesmo nível dele para ser ali o titular da lateral direita. A defesa eu traria mais um zagueiro, porque eu não confio em Reinaldo, eu não confio também no Alvarinho nesse momento fazendo a função de zagueiro. Eu acho que o Klaus é o nosso melhor zagueiro, mas o Remo precisaria de um zagueiro xerifão ali do nível do William Klaus, e traria mais um homem de meio campo como o GG deve ser esse cara. Acho que o Remo nesse momento vai dar, né, prioridade para essa posição também. E, pessoal, lembrando, a janela de transferências vai até o dia 11 de abril. Depois do 11 de abril, vai fechar a janela e o Remo vai ficar com esse elenco até a janela novamente se abrir no meio da temporada para jogadores que irão ali, de uma certa forma, ser o reforço realmente para encaixar na Série B, que começa para o Clube do Remo no próximo domingo, lá na cidade de Araraquara. E agora conversando um pouco sobre o jogo do Clube do Remo ontem contra a equipe do Santa Rosa. O Remo que entrou numa espécie aí de 4-2-3-1, né, teoricamente, com o Marcelo Rangel no gol. Ivan Alvarinho na lateral direito. O Daniel Paulista inclusive explicou que durante a semana ele trabalhou com o Alvarinho por lá, porque o Alvarinho teria facilidade na marcação. E segundo o que ele estudou do time do Santa Rosa, o Santa Rosa era muito perigoso, caindo pelo lado esquerdo do seu ataque. Mas o Alvarinho foi muito mal na marcação ontem, perdeu várias disputas, tomou cartão amarelo, saiu no intervalo para o Cadu e muita gente não entendeu porque o Cadu saiu do time. E ele explicou que o Cadu precisa, né, ainda evoluir, precisa aprimorar essa questão de marcação. O que eu acho que poderia ser colocado ontem para teste desde o início. Acho que o Cadu teria condições sim de ser titular ontem. Foi titular inclusive no maior jogo do Remo até agora, que é o Clássico Repar, que é o maior teste, né, da temporada, e não fez um jogo ruim no Repar. Mas como é um garoto, precisa dessas evoluções. Claro que ele é o treinador, é ele que trabalha com os jogadores durante a semana, é ele que escala também. E ontem foi essa a explicação do Daniel para escalar o Ivan Alvarinho, que, repito, foi mal no jogo. E vamos ver se no próximo jogo ele vai de Cadu, se ele vai de Marcelinho, se ele vai de Thales, ou se ele vai mais uma vez com o Alvarinho ali pelo lado direito. Na defesa, o William Klaus, Reinaldo e o Sávio, né? Inclusive vinha aí a expectativa para que o Alan Rodrigues fosse o titular, mas o Sávio entrou ontem na lateral esquerda. No meio campo, Caio Vinícius, que na minha opinião fez uma boa estreia, mostrou segurança, saiu bem ali com a bola, ajudando inclusive no melhor, né, na melhor qualidade dessa saída de bola do Remo ontem.
O Jaderson, que no primeiro tempo não esteve tão bem, na minha opinião, ficou muito preso na marcação, mas no segundo tempo ele ficou mais solto, ficou mais à vontade, fez um grande segundo tempo o Jaderson. Ali na parte da frente, né, de um lado o Janderson aberto pela direita, Dodô mais centralizado, mas encostando bastante no Ítalo, e o Pedro Rocha aberto pelo lado esquerdo, mas também variando as posições com o Dodô. E o Remo abriu o placar cedo no lançamento ali do Ivan Alvarinho para o Janderson, que cruzou para o meio da área, e o Pedro Rocha fez o primeiro gol. Depois o Remo acabou administrando ali, né, o ritmo de jogo, teve outras oportunidades para ampliar o placar. O Santa Rosa era muito perigoso, repito, pelo seu lado esquerdo de ataque, caindo ali nas costas do Ivan Alvarinho, cruzando as bolas para o meio da área e levando perigo à merda do Marcelo Rangel. No segundo tempo, o Daniel trouxe essa modificação do Calu no lugar do Alvarinho. O Remo conseguiu ajustar um pouco mais no meio campo, teve mais controle de jogo. E numa jogada em que o Dodô encontra o Janderson chuta para o meio da área e a bola sobra para o Dodô novamente. Dodô faz o segundo gol e deixa o Remo mais tranquilo na partida. Depois o Santa Rosa teve algumas oportunidades para diminuir o placar. O Remo também teve oportunidades para ampliar, para chegar num 3-0, mas sem muita exposição também, porque o Remo sentiu fisicamente. O Remo ainda está mal fisicamente, o Remo vai precisar trabalhar isso agora com a nova comissão técnica para aprimorar a questão física, visando a reta final de Paraense e visando, obviamente, a Série B, que a gente sabe que é um campeonato de muita intensidade, de muita coisa para fazer, né, ainda para melhorar para esses jogos da segunda divisão que irão começar no próximo final de semana. Então, Daniel Paulista, óbvio que não está 100% satisfeito, ele gostou do time ontem, né, mas que tem muita coisa para melhorar ainda no Leão Azul Paraense, sem dúvida alguma, para os próximos compromissos, como o da quarta-feira diante da Tuna Luso Brasileiro. Beleza, pessoal? Galera, mais uma vez eu peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que o nosso conteúdo chegue no máximo de remistas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Comentem os assuntos disponíveis neste conteúdo, é muito importante também. Verifique a tua inscrição, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!